Jonas, capítulo 2, a oração nas profundezas, diz assim a palavra de Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Julgaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Pode sentar. Até aqui a palavra de Deus. Na semana passada, então, iniciamos esta nova série de mensagens no livro de Jonas. E nós vimos no capítulo 1, o resumo de tudo, nós vimos como o Deus soberano chama seus servos teimosos à obediência, sendo capaz de intervir drasticamente para reconduzi-los à sua vontade. Então essa foi a grande ideia da nossa mensagem de Jonas 1. O que nós vimos, eu quero resumir rapidamente essa história, apesar de ser bastante conhecida, mas para nos colocar então no contexto de Jonas 2. Nós vimos que Jesus chamou Jonas para pregar contra Nínive, dizendo que Deus iria os destruir. Jonas, porém, se levanta, mas ele se levanta e desce para Jope, compra uma passagem e pega um barco em direção a Tarsis, o lado oposto, totalmente o lado oposto. No meio do caminho, Deus levanta uma grande tempestade. E esta tempestade é tão grande que os próprios marinheiros começam a clamar aos seus próprios deuses. Mas Jonas está dormindo no barco, está dormindo lá no porão. Então, o chefe ali dos marinheiros vai até o capitão, ele vai até Jonas, acorda ele e diz: clama ao teu Deus. Jonas sai, então. E ele diz que tudo o que está acontecendo ali, toda essa tempestade, na verdade, é culpa dele. Ele reconhece a sua culpa, ele reconhece que é porque ele está fugindo do Senhor. E então o que acontece? Ele diz para os marinheiros: me joguem ao mar, e quando vocês me jogarem, a tempestade vai se acalmar. Jonas tinha certeza quem era o seu Deus, tinha certeza que tudo isso ali que estava acontecendo era porque Jonas estava fugindo de Deus. E então, quando os marinheiros relutantes, início, jogam Jonas ao mar, o mar se acalma, e então Jonas, pensando talvez que iria morrer, ao chegar ao fundo do mar, um peixe pega Jonas, engole Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro deste peixe. A história, ela poderia ter acabado aqui. Jonas poderia ter simplesmente morrido dentro da boca do peixe, e Deus estaria sendo justo. E Deus seria justo em fazer isso, afinal, o seu servo, ele foi desobediente. Mas Deus, ele também é misericordioso. E por isso, o que acontece aqui, desde capítulo 2, é o momento em que Jonas, dentro da barriga desse peixe, clama ao Senhor.
É um momento terrível em que Jonas passa esses 3 dias e 3 noites no ventre deste grande peixe. Talvez Jonas desejasse sua morte ali. E talvez Jonas pensou, poxa, eu vou morrer. Talvez passou o primeiro dia, talvez passou o segundo dia, mas Jonas percebe que ele não está morrendo. Então, diante disso, Jonas ele começa a clamar ao Senhor. Ele entendeu que a sua única saída era clamar a Deus. Existe um ditado, e talvez você já ouviu esse ditado, que diz o seguinte: não existe ateu quando um avião está caindo. Já ouviu esse ditado? Qual que é a ideia desse ditado, né? É que até quando o ateu ele diz, não, eu não acredito em Deus. Ateu é aquele que diz que não acredita em Deus, né? Mas quando o avião está caindo, a primeira coisa que o ateu faz é, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer comigo? Tem uma outra frase, que é semelhante, que diz que o ateísmo acaba quando o pitbull pula a cerca, né? Quando o pitbull está lá, bonitinho, mansinho, aí o ateu existe. Mas quando o pitbull pula a cerca, e aí o ateu começa a correr, ele já clama, meu Deus do céu, me livra disso, eu não aguento, eu não quero morrer agora. Meus irmãos, por mais engraçada que seja esta frase, essas duas frases, né? A ideia, ela é a mesma, no sentido de que nós muitas vezes deixamos de clamar a Deus, deixamos de pedir por livramento e por socorro, deixamos de obedecer ao Senhor, mas quando as coisas apertam, quando começa a ficar complicado, quando a gente se vê no fundo do poço, a primeira coisa que todos os homens fazem, ou a maioria dos homens fazem, é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. As pessoas dizem não acreditar em Deus, mas quando passam por momentos difíceis, a maioria delas, não diria todas, mas a maioria delas, procuram a um Deus. Para Jonas, o avião em queda, o pitbull pulando a cerca, o muro, foi o ventre de um grande peixe no fundo do mar. E para você, pode ser algum outro momento em que você passou na sua vida. Pode ser a sua saúde, pode ser uma doença, pode ser a falta de dinheiro, pode ser alguma circunstância dentro da sua família. Todos nós temos esse momento de caos, de calamidade. Muitos só buscam a Deus, só buscam ao Senhor no sofrimento. E nós vemos isso várias e várias vezes. Quando chega ao fundo do poço. Mas de certa maneira, que bom que fazem. Que bom que fazem. O pior seria manter a arrogância, mesmo em meio ao caos. Deus sabe exatamente como quebrar o nosso orgulho para nos resgatar, para nos reconduzir aos caminhos do Senhor. No caso de Jonas, foram 3 dias de frio, escuridão e um cheiro insuportável. A morte para Jonas parecia certa. Mas em meio ao desespero, surgiu uma dúvida. E essa dúvida que talvez você esteja fazendo no seu dia de hoje. Ou você já fez algum dia. Ele sai essa dúvida do seu coração e ele se pergunta: e se eu orasse uma última vez? Será que Deus ainda me ouviria? Se eu clamar ao Senhor no meio desta morte certa, será que Deus ainda vai me ouvir? Será que Deus ainda vai atender ao meu clamor? E nós veremos que sim, Deus atendeu ao clamor de Jonas. Veremos hoje, então, a grande ideia é que diante da fragilidade humana e da proximidade da morte, a necessidade de esperança leva ao apelo a Deus. Diante da fragilidade humana e da proximidade da morte, a necessidade de esperança leva ao apelo, ao clamor a Deus.
O capítulo 2 de Jonas é um dos textos mais bonitos da Bíblia, porque mostra que Deus nos ouve, mesmo quando estamos no lugar mais escuro e mais profundo. Ele não é apenas um relato, mas é uma oração de gratidão. Ele é um salmo, e é muito parecido com os salmos, com a poesia hebraica. Ele é organizado em 4 partes que descrevem a jornada do desespero até a libertação. Nós não sabemos quando foi que Jonas escreveu. Talvez Jonas clamou ali, colocou em seu coração, e talvez depois de ter passado tudo isso, Jonas então escreveu uma poesia baseado na sua oração que fez dentro do peixe, colocando toda a sua poesia, todas as suas... não é rimado, a poesia hebraica não é como rima igual a nossa, mas ela sempre tem uma frase, a segunda frase é parecida com a primeira, ou se complementa, que nós chamamos isso de sinônimos. Então, é uma poesia completa, uma poesia muito bela, muito bem feita. Nós não sabemos se Jonas escreveu depois ou escreveu antes, e ditou essas palavras antes aqui neste salmo, antes ali dentro da boca do peixe. Mas veremos então os quatro formas aqui como Jonas ele escreve a sua oração, do seu desespero até a sua libertação. E como que nós podemos então clamar ao Senhor em momentos de desespero. Primeiro, versículo 1 e 2, Jonas ele clama. Então nós veremos o clamor, quando o orgulho acaba e a oração começa. Versículo 1 e 2 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas passou o capítulo 1 inteiro tentando fugir de Deus. E o detalhe é que ele foge em silêncio. No capítulo 1 nós não temos nenhuma resposta de Jonas a Deus. Nós não temos Jonas falando para Deus: não, Deus, eu não vou. Ele simplesmente, em silêncio, desobedece ao Senhor. Mas dentro da barriga do peixe, ele finalmente abre a sua boca para falar com Deus. Ele diz: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas usa essa expressão, o ventre do peixe, para descrever a morte, e mais tarde ele vai falar sobre o Sheol. Naquela época, o ventre do peixe era um momento, então, para descrever, ele está descrevendo um momento terrível, que significava não só esse ventre do peixe naquele momento, mas todos os momentos aonde passamos por necessidade. No entanto, nós veremos que o Sheol, aqui que ele vai descrever, não significa que Jonas morreu. Não significa que Jonas morreu. Mas que a situação era tão terrível que ele se sentia como se estivesse morto. Nós vemos isso no Salmo 30, versículo 3, que não havia nenhuma esperança humana. Jonas estava se sentindo na sepultura. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite que o nosso barco afunde, para que a gente pare de fugir e a gente comece a orar. Você tem esperado chegar ao desespero para falar com Deus? Você tem esperado chegar a um caos na sua vida para começar a pedir por livramento ao Senhor? O clamor de Jonas, no entanto, nos ensina que nunca é tarde para orar. Jonas poderia ter simplesmente desistido. Ele poderia ter simplesmente olhado para toda essa situação e falou: poxa, agora acabou. Eu estou há 3 dias e 3 noites na boca de um grande peixe. Acabou minha vida. Já era. Mas ainda há um ar de esperança. E ele ainda tenta uma última vez. E ele clama ao Senhor. Meus irmãos, até
em leito de morte. Há muitos que se convertem. Há muitos que clamam a Deus uma última vez. E Deus escuta. Segundo, então, primeiro ponto, nós vemos o clamor. O segundo, a crise. O peso das nossas escolhas. Ele reconhece, então, a disciplina de Deus. A disciplina de Deus sobre a sua desobediência. Diz assim, 3 até o 6, a primeira parte do versículo 6. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Jonas, ele faz uma análise sincera de como ele chegou naquele momento. Ele reconhece que, embora os marinheiros o tivessem jogado na água, foi o próprio Deus quem o lançou nas profundezas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele entendeu que a sua crise era um julgamento educativo do Senhor. Ele descreve aqui 3 sentimentos terríveis que muitos de nós conhecemos. Esses 3 sentimentos terríveis. Primeiro, muitas vezes nos sentimos a solidão espiritual. Versículo 4 vai falar sobre isso. Jonas sentiu expulso da presença de Deus. Para Jonas, o pior não era o cheiro do peixe, o pior não era a falta de ar, mas sentir que Deus estava longe dele. O maior horror de passar por uma doença, estar no leito de morte, de passar por uma disciplina de Deus, o maior horror é quando nós percebemos que nós estamos longe de Deus. Nós nos sentimos sozinhos, não só fisicamente, mas nos sentimos sozinhos espiritualmente e achamos que Deus não está conosco. Versículo 5 fala, o segundo ponto aqui é sobre o sufocamento. Ele conta que as águas o envolveram e as águas se enrolaram em sua cabeça. Por mais que seja uma descrição de algo que aconteceu com ele, mas também Jonas está colocando algo de um seu sentimento, algo espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por uma crise tão grande que ficamos até com falta de ar, ficamos com crise de ansiedade, a gente perde o senso de conseguir respirar, perde o controle da respiração, a gente se sente sufocado. E é essa ilustração que Jonas está colocando aqui. Nós nos sentimos como se as algas se enrolassem em nossas cabeças. Quando nós nos sentimos que os problemas estão nos cercando e que não há saída, nós nos sentimos sufocados. E isso é algo que acontece. A crise de ansiedade, a crise de pânico, é justamente isso. Também nos sentimos aprisionados. Versículo 6 fala sobre isso. Jonas diz que desceu até a base das montanhas, onde as trancas da terra o fecharam para sempre. Ele estava em uma prisão, se sentia aprisionado de uma prisão em que ele não conseguia sair e achava que ninguém o poderia tirar de lá. Quando nós estamos em crise, a nossa tendência é culpar as pessoas, é culpar a sorte. Por que isso aconteceu comigo? Por que não acontece com outros? Jonas nos ensina a olhar para cima e a perguntar: Senhor, o que você quer me ensinar com isso? Mesmo quando nos sentimos longe de Deus ou sufocados,
por problemas, por dívidas, por problemas familiares, ainda existe um local onde nós podemos olhar, ainda podemos olhar para cima. Meu pai, ele sempre falava, e eu sempre guardei isso no meu coração, que ele diz que é no fundo do poço aonde nós podemos olhar para cima e ver o céu. É no fundo do poço aonde o único lugar que nós podemos olhar é para cima. No fundo do poço, se você olhar para baixo, vai ser terra. Se você olhar para os lados, vai ser terra. Vai ser tudo escuridão. Então, o que a gente faz quando estamos no fundo do poço? Nós olhamos para o céu. E por isso que muitas vezes o fundo do poço não é algo tão ruim assim. É uma forma de olharmos para cima. É uma forma de olharmos para o céu. E então o versículo 6, a segunda parte do versículo 6 até o 7, ele começa a falar sobre o seu livramento. A graça que nos puxa para cima. Ele diz o seguinte, segunda parte do versículo 6, versículo 7. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Versículo 6, segunda parte. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqui acontece então uma reviravolta e algo maravilhoso. Ele diz, mas tu trouxeste a minha vida da cova, da sepultura, ó meu Deus. Essa palavra sepultura, a palavra cova aqui, no hebraico, no original, como eu falei um pouco no início, é a palavra Sheol. É a palavra Sheol. Essa palavra Sheol, ela significa o lugar dos mortos, ou o próprio inferno. No entanto, aqui a ideia de Jonas não é falar que ele foi para o inferno, ou que ele morreu, ou que ele estava no mundo dos mortos, mas que ele estava em um lugar tão terrível que ele já se sentia como se ele estivesse morto. Mas ele diz, tu me tiraste da sepultura. O Salmo 30, versículo 3, ele fala exatamente isso. O salmista, ele coloca exatamente essa mesma situação de ver Deus o tirando da cova. É como se já estivesse quase enterrado, mas Deus o tirou de lá. Jonas chegou ao limite, a sua vida já se apagava, estava à beira da morte, mas ele se lembra do Senhor. No entanto, é uma coisa importante dizer, Jonas, ele não foi salvo porque ele era bom, ou porque ele prometeu ser perfeito. Jonas foi salvo porque Deus é misericordioso e ponto. Deus é misericordioso. A oração de Jonas subiu aos céus, mesmo antes dele sair do peixe. Isso nos mostra que o livramento de Deus começa com Deus mudando o nosso coração e depois mudando a nossa circunstância. A salvação, meus irmãos, o livramento de Deus é sempre um presente. Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte. E o que nós merecemos, meus irmãos, é a morte. O que Jonas mereceu pela sua desobediência ao Senhor era a morte. Jonas mereceu a morte, mas Deus foi misericordioso com Jonas. Deus começou a transformar o coração dele, para que ele pudesse clamar ao Senhor, e Deus atendeu a este pedido. E pela sua misericórdia, ele então o fez sair dali. Talvez, meus irmãos, você sinta que não tem mais jeito para você devido aos seus erros. Eu já pequei muito, eu já errei tanto nessa vida, não tem mais transformação, não tem mais mudança para mim, não tem como eu sair disso, eu mereço. A gente
Sente assim muitas vezes, né? Ah, tudo isso que está acontecendo na minha vida foi porque eu mereci. E de fato, talvez seja. Talvez você mereceu tudo isso. Mas Deus sempre dá uma nova chance. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do meu professor Carlos Oswaldo, já falecido, em que ele dizia o seguinte: toda vez ele falava, Deus não se cansa de novos recomeços. Deus não se cansa de novos recomeços. Deus não se cansou da oração de Jonas. Por mais que há dúvidas aqui se a oração de Jonas foi sincera, porque nós veremos a partir da semana que vem que Jonas continua em seu pecado, continua desobedecendo a Deus, em certo sentido. O seu coração continua amargurado, mas ainda assim, Deus, ele olha para a sua oração. Deus, ele quer um novo recomeço. Então, não pense na sua vida, não tem mais jeito, eu mereci tudo isso, eu mereci essa disciplina de Deus, e vou fazer o quê? É isso mesmo. Não. Há uma chance para você. Quando Deus, ele traz a consequência pelos seus pecados, ao mesmo tempo, ele estica a sua mão e diz, e aí, vamos sair dessa? Vamos sair dessa vida? Vamos sair desse pecado? Vamos ser transformados pelo Senhor? Ele estica a mão dele para então reconciliar a sua vida. A graça de Deus é maior do que a sua sepultura. Deus tem o poder de trazer vida de volta aonde parece acabado. Mesmo que você não mereça, clame, ainda há tempo, ainda há tempo. Clame ao Senhor e Deus pode transformar a sua situação. Quarto ponto, versículo 8, versículo 9. Nós temos então, finalmente, o louvor ao Senhor. O louvor a promessas e gratidão aqui. 8 e 9 diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas agora compara a sua situação com a dos marinheiros, com a de outros idólatras. Ele entende que quem confia em ídolos inúteis abandona a única fonte de misericórdia real. Quais são os nossos ídolos inúteis? Muitas vezes, meus irmãos, nós acusamos aqueles que montam estátuas, e colocam as estátuas, nós acusamos esses são tudo bando de idólatras. Mas na realidade, como diz um grande teólogo do passado, que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por mais que nós, cristãos protestantes, nós não fazemos imagens de coisas, mas ainda assim, o nosso coração continua sendo idólatra. Nós continuamos adorando várias e várias coisas, como por exemplo o dinheiro. Nós adoramos muitas vezes o dinheiro. O dinheiro toma conta das nossas vidas e pode se tornar facilmente um ídolo. O nosso controle, eu tenho controle da minha vida, nada escapa, eu tenho controle, eu sei de tudo, nada foge do controle da minha vida. Será? Isso talvez seja um ídolo. E quando tudo foge do controle, você fica desesperado. Você pensa, como que eu perdi o controle? Como que isso aconteceu? Porque isso pode ser um ídolo na sua vida. O orgulho, muitas vezes é um ídolo da sua vida. Porque eu sou bom mesmo. Porque eu sou o cara. E esse orgulho, então, vai tomando conta de si. Então, Jonas, ele olha para esses idólatras. Ele olha talvez para o seu povo que estava abandonando a misericórdia de Deus. Mas talvez Jonas não sabia que esses marinheiros tinham revertido a situação.
Eles saíram da idolatria e voltaram para o Deus misericordioso. Então Jonas decide oferecer sacrifícios e cânticos de gratidão. Perceba, Jonas não tinha nada para sacrificar ao Senhor naquele momento, mas ele disse: eu vou sacrificar a minha vida, eu vou sacrificar o meu louvor, eu vou sacrificar a minha gratidão. Jonas promete cumprir o que ele votou, provavelmente o voto de obedecer e ir para Nínive. Deus o chamou, e agora está dizendo: Deus, tá bom, já entendi. Aquilo que eu prometi de ir até Nínive, eu vou voltar. E eu vou para lá. Eu vou prometer aquilo que eu prometi. Ele termina, então, com a frase. E esta frase é o resumo de toda a Bíblia. Esta frase é o resumo do livro de Jonas. Esta frase deixa bem claro o que deve ser o nosso pensamento. Que deveria ser o pensamento de Jonas. Mas como veremos no capítulo 3 e 4, talvez não foi tanto assim. Porque ele encerra com a frase que diz: a salvação vem do Senhor. Meus irmãos, esta frase resume toda a Bíblia. Porque do começo ao fim, nós vamos enxergar que a salvação não depende de nós. A salvação não depende das nossas obras. A salvação não depende daquilo que nós fazemos. A salvação depende de Deus. E somente de Deus. A salvação vem do Senhor. É o Senhor quem nos salva. Não somos nós que salvamos nossas vidas. É o Senhor quem nos salva. Por isso ele encerra com a gratidão. E a gratidão, meus irmãos, não é apenas dizer obrigado. Gratidão é um compromisso. Jonas prometeu e Jonas diz que irá cumprir. Quando Deus te livra de uma situação difícil, como que você responde? Você volta a viver do mesmo jeito que você estava vivendo, ou você cumpre o propósito que Deus colocou em seu coração? Meus irmãos, no leito de morte, talvez você já presenciei alguns momentos assim. Momentos de leito de morte, muitos dizem: se eu voltar, eu vou fazer isso. Se eu sair dessa, se Deus me tirar dessa, eu vou doar os meus bens. Se eu sair dessa, eu vou ser uma pessoa diferente. Se eu sair dessa, eu vou ir para a igreja todos os dias. Mas quantas dessas promessas são cumpridas de fato? Quantas dessas promessas, quando a pessoa sai, quando Deus livra, a pessoa realmente diz: eu cumpri aquilo que eu disse? Talvez você fez promessas assim. E se você fez, cumpra aquilo que você disse. Podemos concluir então, mostrando e percebendo que Deus dá novas chances. Versículo 10 encerra dizendo: e o Senhor deu olhos ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Assim como Deus criou o mundo com a sua palavra e conhece cada estrela, Deus governa cada animal na sua criação. O peixe obediente serviu de uma ambulância, vamos colocar assim, para levar Jonas de volta ao ponto de partida. Deus levou Jonas de volta aonde ele tinha saído, possivelmente na praia, ali na Palestina, perto de onde tudo começou. Ele voltou em tudo. Isso nos leva a pensar que Deus, ele sempre nos leva de volta para mais uma chance. É como um pai que vê o seu filho desobediente e diz: volte lá e conserte. Volte lá no mesmo lugar e agora você vai fazer diferente. E agora você vai fazer diferente. Volte lá e peça perdão. E agora, ao invés de xingar o seu amigo, você vai elogiá-lo. Volte lá e mude a sua vida. Deus nos leva
para o ponto de partida. Naquele momento em que nós desobedecemos ao Senhor, Deus nos leva de volta e diz: agora vá e faça diferente. Jesus diz isso inúmeras vezes. Nós vemos isso em vários encontros que Jesus teve com diversas pessoas. Com a mulher em pecado, a mulher em adultério, Jesus diz: vá e não peques mais. Ou seja, vá e não caia neste mesmo pecado. E vários outros, Deus mostra e Deus perdoa. E Deus diz: o que você vai fazer agora diante disso? Nós vemos com Zaqueu, em que diz: se eu roubei, se eu fiz alguma coisa, se eu extorqui alguém, então eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele muda, ele volta do início, e agora ele quer transformar a sua vida novamente. Deus está te dando uma nova chance. Aonde é a sua terra firme, em que você precisa voltar e começar a obedecer de novo? Aonde é o local onde Deus precisa te levar para você recomeçar, então, a obedecer a Deus? A grande ideia, então, de Jonas 2 é que, diante da fragilidade humana e da proximidade da morte, a necessidade de esperança leva ao apelo a Deus. Capítulo 2 de Jonas nos ensina que o fundo do poço não é o fim, mas pode ser o cenário maior da nossa vida com Deus. Um pastor no passado, Alexander Haelik, acho que é isso, Haelik, alguma coisa assim, comentando sobre Jonas 2, ele lista o processo de restauração em nossas vidas, que serão as nossas aplicações práticas para hoje. Qual que é o processo de restauração e como nós podemos ser restaurados pelo Senhor? Primeiro, o despertar. Pare de fugir e encare a realidade. Jonas só foi restaurado quando parou de ignorar a voz de Deus. A primeira aplicação prática é o autoexame. Pergunte a si mesmo: existe alguma área da minha vida em que eu estou fugindo de Deus? Existe alguma área em minha vida que eu não estou ouvindo ao Senhor e eu não estou obedecendo o seu chamado? O despertar da consciência muitas vezes dói, mas é o que impede que você se afogue permanentemente. Então a primeira coisa que você vai fazer é pensar: aonde eu estou fugindo de Deus? Aonde eu estou desobedecendo ao Senhor? Segundo, o olhar. Então primeiro, o despertar. Segundo, o olhar. Mude o foco do problema para a graça. No ventre do peixe, Jonas parou de olhar para as algas. Jonas parou de olhar para a escuridão e passou a olhar para o templo. E a ideia aqui de olhar para o templo é porque o templo naquela época era o que dava esperança a Israel. O templo representava a presença de Deus. Nós vemos, e Hebreus fala isso, que agora nós já temos acesso ao Pai. Então a ideia é que hoje nós podemos olhar para Deus. Nós podemos enxergar a graça de Deus. No meio da sua crise, não foque no tamanho do peixe que te engoliu, mas no tamanho do Deus que governa o peixe. O tamanho do Deus que governa o sofrimento que você está passando, a doença que você está passando. Pratique o olhar de fé, em vez de reclamar das circunstâncias. Comece a buscar a presença de Deus, através da Bíblia, através da oração. Segundo, então, o olhar. Mude o seu olhar. Terceiro, o clamor. Use a sua voz para se arrepender e clamar a Deus.
Jonas não apenas pensou, ele clamou, ele abriu a sua boca. O processo de restauração exige uma confissão audível e sincera. Arrependimento é diferente de remorso. Quando nós estamos com remorso, a gente sente aquela tristeza no coração. Eu não devia ter feito isso. Mas quando nós nos arrependemos, nós percebemos que pecamos contra o próprio Deus e confessamos em voz audível. Não guarde esta angústia para si. Deus ouviu o clamor de Jonas do fundo do Sheol e Ele ouve o seu clamor hoje. O arrependimento genuíno abre as portas da graça. Se você errou, fale com Deus agora. Não espere as condições melhorarem para orar. Também não espere as condições piorarem. Se você errou, não espere a disciplina. Ore neste momento. Ore neste momento. Ore para que elas sejam transformadas. Quarto, a dependência de Deus. Entenda que a salvação, o livramento, não vem de você, vem do Senhor. A maior lição de Jonas foi admitir que ele não podia se salvar sozinho. Deus o colocou em uma situação tão trágica, mas tão trágica, que Jonas percebeu, não dá mais para fugir de Deus. Agora não tem como. Porque se eu morrer agora, eu vou direto ao encontro de Deus. Então não tem mais como eu fugir de Deus. Meus irmãos, pare de tentar resolver tudo na força do seu braço. Pare de tentar resolver tudo confiando no seu poder, confiando no seu dinheiro, confiando naquilo que você consegue fazer. Provérbios é bem claro em dizer, uns confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. Uns confiam na força do seu braço, no seu poder, no seu dinheiro, nos seus bens, mas nós confiamos em Deus. Quinto, o recomeço. Então, quarto, a dependência. Entenda que a salvação, ela vem apenas através do Senhor. E quinto e último, o recomeço. Use a nova chance para obedecer a Deus. Meus irmãos, Deus não tirou Jonas do peixe para que ele tirasse férias. Deus tirou Jonas do peixe para ir, voltar e obedecer aquilo que era sua responsabilidade. Se Deus te deu um livramento, este livramento foi com um propósito. Use a sua terra firme para cumprir o chamado que você abandonou. A gratidão se prova com a obediência. Deus não te levou ao fundo do mar para te destruir, mas Ele nos leva ao fundo do mar, muitas vezes, para destruir o nosso orgulho, a nossa arrogância. Hoje, Jesus, através da cruz, através do seu sangue derramado por nós, Ele estende a sua mão para te tirar do Sheol, para te tirar da morte e te colocar de volta no caminho da sua vontade. Nós podemos aplicar isso na vida cristã, mas também podemos aplicar essa história naqueles que ainda não são cristãos. Aqueles que tentam se salvar, aqueles que acham que fazer boas obras é o que vai garantir a sua salvação. Meu querido, não tem como você se salvar. A única forma de você chegar ao céu é se você confiar que somente Jesus pode te tirar do inferno. Somente Jesus pode te tirar do Sheol. Somente Jesus pode te tirar das profundezas das trevas e levar para o seu reino. É o sangue de Cristo Jesus
que perdoa os nossos pecados, que nos tira das trevas e nos leva para a luz. Se você não crê nisso ainda, creia ainda hoje. Creia no poder de Cristo Jesus. Creia que Cristo Jesus e somente Ele pode te libertar. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos clamar a Ti, ó Deus, porque muitas vezes não confiamos na Sua graça, não confiamos no Seu amor, na Sua misericórdia. E sabemos, ó Pai, que o Senhor muitas vezes permite que doenças, permite que suas situações terríveis em nossas vidas venham a nós, para que nós percebamos que estamos longe do Senhor. Ó Deus, que nesses momentos terríveis, nós possamos olhar para cima, nós possamos clamar a Ti, e não só ficar no clamor, mas também ser transformados pelo Senhor, recomeçar do zero, ter uma nova vida de obediência a Ti. Eu peço a Deus que o Senhor nos conduza para dentro da Sua vontade, nos traga de volta a obediência ao Senhor, para que nós, ó Pai, possamos obedecer ao Senhor em espírito e em verdade, clamar a Ti, viver, ó Pai, uma vida que agrade ao Senhor. Eu peço, meu Deus, traga-nos de volta para obedecer ao Senhor. Momentos de crise, ó Deus, podem vir em nossas vidas, mas que todos esses momentos nós possamos confiar em Ti. Não acreditar que podemos nos livrar com a nossa força, mas sempre orar ao Senhor, pedindo livramento, pedindo restauração. E ainda que não aconteça, ó Pai, nós temos a esperança de que mesmo esta morte não é o fim para nós. Mas essa morte é só um momento em que nós passaremos e viveremos eternamente com o Senhor no céu. E finalmente seremos libertos deste pecado, dessa vida longe de Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar no Teu poder. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.